Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha aqui, ó, Aeroporto Internacional Tom Jobim. Estamos indo para a Itália, para a Copa do Mundo. Faltam 9 dias para o Mundial. Vamos pegar aqui o voo da Ibéria, vamos até Madrid, né, a casa do Real e também do Atlético de Madrid. E depois vamos seguir para Turim. A seleção vai treinar lá na Juventus. E a gente passa a partir de hoje falar muito de Copa do Mundo. Vamos seguir falando de Vasco da Gama também. Tem a saída do Jorginho, a possibilidade da contratação do Júnior Urso e falaram no Pedro Raul. Será que lá em Goiás eles estão sabendo disso? A gente vai comentar tudo isso aqui no canal antes de embarcar. Estamos na fila, está atrasado o voo, mas a gente vai trazer essas informações. Antes, eu te peço para se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, né? Dar o like, dar o joinha aí e também espalhar para os seus amigos. Esse vermelho aí embaixo, inscrever-se e aperta o sininho, habilita o sininho, todas para receber todas as nossas notificações. Eu quero trazer uma fala importante do Luiz Melo, da entrevista desta semana, que vai dar para a gente um parâmetro legal daquilo que o Vasco está montando. Tá bom? Tudo isso depois da vinheta. Muito bem, meus amigos, aqui é Aeroporto Internacional Tom Jobim, né? Estamos aqui na fila, aguardando a hora de embarcar para a cidade de Madrid, e de Madrid vamos até Turim. A gente chega amanhã à noite na Itália. São 4 horas de fuso horário a mais lá na Itália e está frio por lá, né? O início do inverno, a temperatura durante o dia chegou a 13 graus e à noite batendo 8 graus, é o que informa a meteorologia lá na Itália, lá em Turim. A seleção vai ficar no CT da Juventus a partir deste final de semana, porque amanhã a comissão técnica já começa a voar. Amanhã já levando os equipamentos, o material de jogo, de treinamento. O Pedro e também o garoto Everton Ribeiro embarcam com a comissão técnica no próximo sábado, no horário de 8 horas da noite em voo fretado, e aí 65 pessoas na comissão técnica da seleção brasileira. Tá bom? Vamos falar de Vasco? Vamos! Eu quero primeiro trazer, então, o CEO do Vasco, o Luiz Melo, que deu uma entrevista para a gente de 46 minutos, né? E foi uma entrevista muito interessante, muito importante. Eu destaquei isso da entrevista dele. Como se comparar ao Palmeiras e ao Flamengo, que hoje são as duas referências do futebol brasileiro em elenco, em conquistas, em faturamento. Como que o Vasco vai montar a sua equipe? Eu fiz esta pergunta para o Luiz Melo e ele falou como que o Vascão volta a ser Vasco da Gama. O Vascão hoje, então, na verdade, não é Vasco da Gama SAF. O Vasco hoje continua tendo, com toda a história, com tudo isso, ele é do tamanho desses clubes. O Vasco, sim, vai buscar esses títulos, mas é um processo. Seria leviano, não teria, realmente, eu estaria iludindo um pouco aqui o torcedor e falar que a gente vai ganhar todos os títulos a partir da semana que vem, porque a gente vai trazer todos os jogadores. A gente tem que fazer isso ao longo do tempo. A gente tem que fazer os processos. Você citou alguns casos. O Flamengo demorou algum tempo para realmente chegar a ter esse elenco qualificado. O Palmeiras demorou algum tempo para o elenco qualificado realmente ser o elenco que ganhava títulos. O Vasco vai nesse caminho. O Vasco hoje vai ter condição de trazer um time, depois a gente vai fazer os ajustes. A gente vai ter uma mudança brusca do nível dos atletas, até porque grande parte dos contratos dos atletas atuais terminam. A gente vai ter que trazer novos. Quando você traz novos atletas, vamos para o lado, por exemplo, Botafogo. Então, estou quase 20 atletas ao mesmo tempo. Você demora um tempo até que esse grupo de atletas entenda o que o técnico quer, que eles consigam realmente replicar isso no campo. E é o que a gente vai fazer. A gente pode ser que no primeiro momento você tenha um campeonato carioca que vai servir um pouco de experiência, mas a gente já quer disputar ele com protagonismo que o Vasco sempre vai disputar, para depois você ter um brasileiro e algumas Copas, Copa do Brasil, e assim você vai. O crescimento. E aí depois tem a oportunidade de uma janela, ajuste, aí vai fazendo refino. E não pode, a cada ano, a gente trazer 20, 25 jogadores.
Senão você não cria um grupo. Mas a forma de você fazer isso era você fazer contrato até o final do ano. Os 2 anos que a gente está aqui, basicamente a gente fez contrato de 1 ano com os atletas. No passado, quando eu cheguei, a gente fez os contratos que terminavam no ano passado, a grande maioria foi embora, trouxemos um novo grupo de atletas, a grande maioria deles tinha contrato de 1 ano, alguns contratos tinham cláusula de renovação, que vão ficar no clube, mas a gente não pode ficar nesse ciclo é muito ruim. Então, com o pé no chão, a gente quer deixar a torcida, a gente quer avisar a torcida que o Vasco vai voltar a ser protagonista. É um processo, não adianta eu falar que a gente vai começar na semana que vem ganhando todos os títulos, trazendo todos os ídolos internacionais. Então, Luiz Melo conosco, falando dessa situação, gostei muito da resposta dele. É pé no chão, né? Não adianta trazer uma carreta cheia de jogadores, depois trazer outra carreta e você não montar um time. O Vasco já tem a sua base, já tem aí os jogadores que têm contratos renovados automaticamente, o goleiro Thiago Rodrigues, o Anderson Conceição, o Edmar e o Yuri. Esses aí vão ficar, além dos garotos, a meninada que deu muito certo e que ajudou o Vasco, além do Nenê, que tem mais 1 ano de contrato com a equipe de São Januário. É importante a gente falar sobre isso também. Com relação às contratações, a imprensa falou hoje muito do Júnior Urso, né, que já passou pelo Corinthians, pelo Atlético, jogador que já anunciou a sua saída lá do futebol norte-americano, vai retornar ao Brasil e tudo indica que vai jogar no Vasco da Gama. Vai ser um belo reforço. Aos 33 anos, é um jogador que ainda pode render bastante e remontar esse Vasco para jogar as grandes competições na Série A do Brasileirão. Com relação ao Pedro Raul, tem muita gente falando que o atacante do Goiás, que interessa ao Corinthians, interessa ao Cruzeiro, gostaria de voltar ao Rio de Janeiro, trabalhar de novo no Rio de Janeiro. Eu conversei com o pessoal lá em Goiânia, conversei com a Natália Freitas, né, que é lá da Rádio Sagres, e ela disse o seguinte: Wellington, aqui em Goiânia não tem este comentário do Pedro Raul no Vasco da Gama, não. O que foi falado anteriormente foi sobre o Corinthians, e não de Vasco ou até mesmo de Cruzeiro. Agora esse período vai ser assim mesmo. Muita gente falando um monte de coisa, especulando sobre contratações, e a gente vai tentar trazer sempre aqui para você a informação correta, né? Porque às vezes os jogadores começam a aparecer, principalmente agora que o Vasco tem poder aquisitivo, aí vão enfiar um monte de gente no time do Vasco da Gama. A notícia oficial é a saída do Jorginho. Ele foi contratado para fazer aqueles jogos, fez, recolocou o Vasco na elite do futebol brasileiro, sai ele e a comissão técnica e virá também uma nova comissão técnica. Não tenho nenhuma informação sobre treinador, por enquanto, a gente está apurando e assim que tiver a gente passa, não vou ficar especulando não. Pode ser esse, pode ser aquele, a gente agora tem que primeiro descobrir qual é o perfil de treinador que o Vasco da Gama vai querer para montar esse time na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco que volta a treinar no dia 8 de dezembro. Tá certo, minha gente? Vou fechar o vídeo por aqui, porque já vai ser feito o embarque para a cidade de Madrid. Lá ficaremos algumas horas, prometo fazer um vídeo lá para que possamos falar mais das coisas do Brasil, da Copa do Mundo e do Vasco da Gama. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva ao Wellington Campos FC, espalha para todo mundo, dá o like, habilite o sininho em todas as notificações para você receber todo o nosso trabalho. E muito obrigado pelo seu carinho. Até Madrid, forte abraço, fiquem com Deus. O Aeroporto Internacional Tom Jobim, Wellington Campos.